Romanos capítulo 6. E nós vamos meditar, eu vou estar lendo aqui na Nova Versão Internacional, nos primeiros 14 versos de Romanos 6. Para nossa edificação. Os irmãos que encontraram, digam amém. Vamos ler então. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Verso 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, abre a nossa compreensão para que possamos assimilar a Tua palavra. Palavra que vem aos batizandos, especialmente nessa manhã, mas vem a todos nós como Teu povo e amigos aqui congregados na Tua casa. Que o Teu Espírito tenha liberdade para falar conosco e para ministrar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos meditar brevemente, pensando nos batizandos e também pensando em nós mesmos sobre esse tema, morte e vida no caminho da fé. Porque é isso que nós temos na medida em que nós avançamos na fé em Jesus. E hoje, como eu já disse, nós estamos celebrando o batismo desses 10 irmãos. Eles vão trilhar o caminho da fé, o mesmo caminho que o povo de Deus tem trilhado em suas peregrinações ao longo dos séculos neste mundo. E o que é que faz parte da jornada deles? Duas coisas fundamentais que eu já antecipei no tema, tanto a morte como a vida. As duas coisas estão presentes na jornada do povo de Deus. A morte para o pecado e para o mundo, e uma vida e vida nova para Deus, para o Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo Paulo diz, veja aí na sua Bíblia, espero que todos mantenham as Bíblias abertas em Romanos 6, para você poder, de alguma forma, conferir o que nós estamos ministrando aqui. Quando ele diz lá no início, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele estava aqui respondendo a possíveis reações ao que ele tinha dito antes, lá no capítulo 5, versículo 20. E nesse versículo 20 do capítulo 5, ele havia dito, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Então, ele não queria
que a graça de Deus, por mais extravagante que fosse, e que confundia tanto a gregos quanto a judeus, fosse mal compreendida, como ela tem sido mal compreendida nos nossos dias, eu diria aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, aqui no nosso país, e em outros países também. A graça abundante de Deus em Cristo Jesus nunca deve ser uma justificativa para o pecado. Isso não, irmãos. Na linguagem do apóstolo Paulo, de maneira nenhuma. Amém? A graça de Deus não pode servir de justificativa para o pecado. Para Paulo, a graça do Senhor Jesus Cristo nunca poderia, nunca pode ser uma justificativa a ser usada para fins perversos, pois quem está na graça de Deus, de fato e de verdade, tem uma ética e uma moral nova. Vivem uma vida nova. Essas pessoas, de acordo com a Bíblia, de acordo com o Novo Testamento, integram a nova sociedade de Deus, que é completamente diferente da maneira como eles viviam. Então, 3 pontos que eu queria destacar com vocês, antes de nós orarmos e seguirmos para o subsolo, e podermos então celebrarmos o batismo neste culto. Em primeiro lugar, nós estamos em Cristo Jesus mortos para o pecado. Vamos dizer juntos? Mortos para o pecado. É essa a nossa condição. A fé cristã, para quem não sabe, é uma fé na pessoa, na vida e na obra de Jesus Cristo. Dessa forma, irmãos, assim como Cristo Jesus morreu para o pecado, quando nós cremos nele, nós também morremos para o pecado. É isso que a gente deduz neste texto e em todo o contexto bíblico. Quem crê em Jesus e é batizado no nome de Jesus, estava com Cristo Jesus lá na cruz do Calvário, estava com Cristo Jesus lá naquela tumba, naquele túmulo que foi aberto na rocha. Sabe o que isso significa? Significa que tudo aquilo que se aplica a Jesus Cristo vai se aplicar àqueles que nele creem. Isso significa que nós não sentimos mais as mesmas inclinações que sentíamos antes de Jesus entrar nas nossas vidas. O que a Bíblia está nos dizendo aqui, para vocês batizandos, especialmente, e para todos nós reunidos nessa manhã festiva, é que para os cristãos genuínos, verdadeiros, legítimos, é impossível continuar vivendo no pecado. A morte de Cristo e, consequentemente, a nossa morte para o pecado marcou o fim de uma era na nossa existência. Nós não vivemos mais como vivíamos antes. Quando nós nos achegamos a Jesus e quando nós somos batizados nele, batizados na sua morte, nós então morremos para aquela vida de pecado que vivíamos antes de Jesus entrar no nosso circuito. E submersos na morte de Jesus, nós deixamos de viver para o pecado. Você vê que Paulo, ele vai ser ainda mais categórico aqui, não é? Quando ele diz que nós fomos sepultados com ele. Com ele quem, hein, gente? Com Jesus. Na morte por meio do batismo. Então, lá no Calvário, lá na cruz, quando Jesus estava, ele deu a sua vida pelos seus amados e ele os sepultou para não viverem mais presos às correntes do pecado. Porque antes de Jesus nós estávamos acorrentados no pecado. E a morte para o pecado, irmãos, ela é uma grande, uma gigante porta, eu diria, um portal que se abre para uma vida de liberdade. Quem morre para o pecado se torna livre.
para viver uma vida inteiramente nova, inteiramente diferente. Sabe o que isso significa? Significa que o cativeiro no qual nós estávamos submersos ficou para trás. As pessoas que são batizadas em Jesus estão deixando uma vida de cativeiro para trás. Bom, esse é o primeiro ponto, nós estamos mortos para o pecado. Mas o segundo ponto é que nós estamos em Cristo, depois de mortos para o pecado, vivos para Deus. Vamos dizer juntos? Vivos para Deus. Primeiro, mortos para o pecado. Segundo, vivos para Deus. Mas a boa nova do Evangelho, ela não fica estacionada na morte, na sepultura. Ela se movimenta da morte para a vida. Eu, quando estava preparando essa mensagem, eu só pude chegar a uma conclusão. O que acontece com um crente em Cristo Jesus é um movimento contrário da vida natural do mundo. Porque na vida natural do mundo, as pessoas existem da vida para a morte. Em qualquer altura da vida, as pessoas sabem que um dia vão ter que enfrentar a morte, vão ter que enfrentar o final da existência nesse mundo. Mas em Cristo Jesus é o contrário. Em Cristo Jesus tudo começa com a morte para o pecado e vai desembocar numa vida abundante em Cristo e por Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 4, que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou seja, se a nossa morte para o pecado marcou o fim de uma era, a nossa ressurreição em Cristo inaugurou uma nova era, uma nova etapa completamente diferente. Quando uma pessoa se converte a Cristo Jesus e com convicção decide se batizar, como vocês se decidiram no final da tarde de ontem, ela é levada para o ano 33, depois de Cristo novamente, para aquele momento em que Jesus ressurgiu dentre os mortos. Por isso, o batismo que nós vamos estar celebrando hoje, ele é tão vital e ele é tão importante, porque ele é uma representação. O batismo é uma espécie de parábola do que Deus fez e faz com os seus amados. Irmãos, quando nós, como daqui a pouco, os irmãos vão imergirmos nas águas, nós estamos dramatizando a nossa morte para o pecado, nós estamos dramatizando a nossa morte para o mundo. Agora, quando nós emergimos das águas, nós então dramatizamos a nossa ressurreição em Cristo Jesus. Depois de mortos para o pecado, nós ganhamos, eu repito, uma nova vida em Cristo Jesus. Aliás, isso que nós estamos falando aqui explica por que muitas pessoas não conseguem andar em novidade de vida, não conseguem viver uma nova vida. E a razão é muito simples, é porque ainda não morreram para os seus pecados. É por isso que não conseguem andar e viver em novidade de vida. Consequentemente, isso significa dizer que essas pessoas não experimentaram do poder da ressurreição e por isso mesmo não conseguem desfrutar das maravilhas que Deus em Cristo lhes oferece, nos oferece. São pessoas que, apesar de se dizerem crente por profissão de fé, por confissão da boca para fora, ainda continuam confiando na força do seu braço mortal, ainda continuam confiando em si mesmos, ainda são idólatras do seu próprio ego, porque a mais terrível idolatria é a idolatria do ego. É você venerar você mesmo. É você valorizar a sua vida mais do que a vontade de Deus. Essa idolatria é terrível. Ela é catastrófica.
Você vê que o argumento do apóstolo Paulo aqui, ele é muito simples. Ele diz, se fomos unidos a Cristo na semelhança da sua morte, versículo 5, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. Ou seja, se nós tomarmos a nossa cruz e, de maneira voluntária e espontânea, decidimos seguir a Jesus como nosso mestre, como nosso Senhor absoluto, nós certamente usufruiremos, desfrutaremos do poder de Deus, do poder que pode restaurar vidas, do poder que pode fazer com que mortos ganhem vida novamente. Glória a Deus. Eu espero que todos vocês que aqui estão, ou tenham experimentado, ou venham a experimentar deste poder em Cristo. A vitória em Cristo, irmãos, segundo a Bíblia, ela é tão aterradora, que a escravidão do pecado, que a velha natureza com a qual nós nascemos, recebe um golpe mortal, recebe um nocaute imediato. Veja o versículo 6 e o 7. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então tem 3 implicações aqui no morrer em Cristo, e elas estão detalhadas, veja na sua Bíblia, no versículo 8, no 9 e no versículo 10 também. Em primeiro lugar, quem morre com Jesus vai viver com Ele. Em segundo lugar, a natureza pecaminosa, que o apóstolo Paulo chama aqui de corpo do pecado, não tem mais poder sobre nós. E em terceiro lugar, nós passamos a viver para Deus, como Jesus Cristo viveu quando esteve aqui entre nós. Em resumo, nós somos livres do pecado para viver para Deus. Isso é o bem maior que um crente em Cristo Jesus pode ter ao longo da sua existência. Mas o terceiro ponto que eu queria ainda refletir com vocês, antes de encerrarmos esse momento importante do nosso culto de batismo, celebração de batismo, é que todo aquele que deposita sua fé em Jesus está indisponível para o pecado. Ou melhor, ela se torna indisponível para o pecado. Porque para o cristão, a velha e a nova era em Cristo Jesus, ela, no decorrer da vida cristã, ela se sobrepõe uma à outra. Elas estão ali presentes. Tanto o que nós éramos, isso precisa ficar claro para nós, quanto aquilo que nós nos tornamos na nova vida, vão nos compelir, vão nos impelir a uma vida santa, a uma vida de acordo com a nova criação e para a nova era inaugurada por Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo isso baseado na palavra de Deus? Porque nós nos lembramos daquilo que nós éramos e o nosso coração se enche de tristeza. As consequências de alguns dos nossos pecados, as consequências de alguns dos pecados que vocês cometeram, ainda vai mexer com vocês. Isso não vai produzir alegria, claro, isso vai produzir tristeza. Então, tanto aquilo que nós éramos, quanto aquilo que nós nos tornamos, nos impele, nos move a vivermos uma vida totalmente consagrada para Deus. Você vê que o apóstolo Paulo ele vai ser enfático aqui, olha aí no versículo 11, quando ele vai dizer, considerem-se mortos para o pecado. Eu pesquisei aqui a palavra grega para considerem-se, é logizomai, ou logizomai, e ela aponta para a ideia da pessoa fazer contas, fazer cálculos, considerar alguma coisa como sendo uma realidade inegável. Então, Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, quando nós estamos em Cristo Jesus, ao fazermos as contas do que Deus em Cristo fez por nós, nós devemos nos apresentar indisponíveis para o pecado. Porque o pecado, como diz o livro de Gênesis, está constantemente à porta, batendo, insistindo. Mas quando você faz as contas, quando você contabiliza o que Deus fez por você,
só tem uma coisa que você pode fazer. Não, eu não estou disponível. Eu não quero isso na minha vida, eu não quero isso na minha família, eu não quero isso na minha mente, eu não quero isso nos meus sentimentos. Eu quero algo bem diferente. O que eu estou dizendo a vocês nessa manhã festiva é que quem se considera vivo para Deus em Cristo Jesus e para a sua glória, vai se ver sempre como uma pessoa morta para o pecado. Eu repito, vai se considerar, pela graça de Deus, indisponível para uma vida de pecado. Agora, isso significa que a nossa batalha contra o pecado está vencida? Não. Não é bem assim, não é? Nós ainda temos que lidar com o pecado que em nós habita. E por isso, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, ele nos dá duas ordens negativas. Primeiro, ele diz, versículo 12, confiram, nós não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Essa palavra aqui, domínio, no original, vem da palavra reinar, exercer uma influência soberana. Irmãos, o pecado ainda está em nós, mas nós não devemos e não podemos nos submeter a ele. O pecado não pode ter vida fácil na nossa alma. Nós não devemos permitir que a nossa vida seja regida pelo regime antigo. O regime que dominava a nossa vida antes de Jesus Cristo entrar nela. Amém? A segunda orientação, que também vem com uma negativa, não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Mais uma vez eu chamo a atenção, porque eu achei necessário fazer isso hoje, para o original da palavra instrumentos. No original, essa palavra instrumento significa armas. Quem está em Cristo Jesus não usa o que recebeu de Deus para fomentar, promover nenhum comportamento pecaminoso. Que é engraçado, porque Deus dota as pessoas com determinados dons naturais, e essas pessoas acabam usando esses dons naturais que de Deus receberam para práticas do mal, para a prática do pecado. Dou um exemplo. Alguém recebeu de Deus o dom de comercializar, de negociar, e usa isso para práticas perversas, desonestas. Deus pedirá contas de cada um dos dons e benefícios que Ele nos deu. Nós não podemos usar o que Deus nos deu, as armas que Deus nos deu, para promover qualquer conduta e qualquer comportamento pecaminoso. Amém? Nós não podemos facilitar a influência do pecado sobre as nossas vidas. Em seguida, irmãos, caminhando aqui para finalizar, o apóstolo Paulo, ele dá, depois de duas ordens na negativa, ele dá uma na positiva. E qual é a agenda positiva que ele oferece? Ofereçam-se a Deus. Eu entendo que quando ele diz ofereçam-se a Deus, ele está apontando para o fato de que a maior evidência de nossa vida espiritual está, sem dúvida nenhuma, em nossa dedicação a Deus. Se alguém está vivo espiritualmente, essa pessoa vai se dedicar a Deus. Se, porém, essa pessoa vive a apatia espiritual, muito provavelmente não há vida espiritual. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que não está funcionando muito bem. Então, como é que vivem as pessoas que se dedicam a Deus, as pessoas que oferecem as suas vidas a Deus? 3 pontos novamente. Em primeiro lugar, como quem voltou da morte para a vida. Como quem foi resgatado da morte, como quem sabe o que vivia antes e agora está desfrutando em Cristo Jesus. Em segundo lugar, como instrumentos de justiça. O que nós recebemos de Deus, eu repito, irmãos,
deve ser usado como arma de justiça para promover a glória de Deus. Tudo que vocês receberam, vocês que vão descer as águas, da parte de Deus, deve ser usado para promover a glória de Deus. Em terceiro e último lugar, nós que dedicamos as nossas vidas a Deus, devemos viver como quem vive debaixo da graça de Deus. Vocês lembram que o apóstolo Paulo começou essa nossa reflexão no capítulo 6 de Romanos, tentando aqui esclarecer o que é viver sobre a graça. E ele disse que viver sob a graça, ou debaixo da graça, não é viver uma vida de pecado para exibir uma graça ainda maior, não, nada disso. Ele está dizendo que viver sobre a graça, ou debaixo da graça, é viver uma vida oferecendo-se a Deus e buscando em todo o tempo e ao longo de suas vidas glorificar a Deus. Eu penso que assim nós vamos viver como Lázaro. Vocês se lembram do Lázaro, amigo de Jesus? Ele morreu um dia, mas era propósito de Deus ressuscitá-lo por meio de Jesus. E quando Jesus bradou, Lázaro, vem para fora, diz o texto que ele saiu todo enfaixado. Eu penso que nós, quando oferecemos as nossas vidas a Deus, nós seremos como Lázaro, pessoas que vieram da escuridão, das trevas, de uma vida de pecado, de uma vida de alienação a Deus, para nos tornarmos instrumentos da sua justiça santa. Amém? Eu quero concluir então essa mensagem, antes de nós orarmos, e nós vamos depois de orarmos, adorarmos a Deus com um cântico, enquanto os batizandos e os membros do conselho vão sair para se trocarem e para vestirem as batas, e depois nós vamos nos encontrar lá embaixo. Amém? Bom, em primeiro lugar, se você está andando com Cristo realmente, Gabriel, Henrique, não é? Caleb e todos os demais batizandos, não é? Vocês estão mortos para o pecado. Se nós estamos andando em Cristo realmente, nós estaremos mortos para o pecado. Nós não vamos ver mais sentido numa vida de pecado. Não vamos ver mais sentido, não vai fazer sentido para nós. Em segundo lugar, além da morte para o pecado, em Cristo, nós somos e seremos presenteados com uma vida nova. Porque há uma nova natureza que foi implantada em vocês, que é implantada em nós, e ela está entranhada dentro de nós, e ela exerce uma influência poderosa sobre as nossas vidas. Sabe o que isso significa? Que nós vivemos na terra sim, mas aspiramos pelo céu. Nós vamos viver da melhor maneira possível nesse mundo, mas sempre aspirando à glória celestial. Em terceiro e último lugar, nós ainda temos que lidar com a realidade desconfortável do pecado. Nós temos que lidar com o pecado. Não é fácil lidar com ele está sempre à porta, como eu disse, como nós relemos aqui, lembrando de Gênesis. No entanto, por nós estarmos mortos para o pecado e por vivermos uma nova vida que nos é oferecida em Cristo Jesus, nós temos uma nova inclinação. E essa inclinação nos coloca em caminhos diferentes dos caminhos do pecado. Existem muitas possibilidades de você viver uma vida pecaminosa nesse mundo, mas a nova natureza que de Deus em Cristo você recebeu, te coloca em um caminho completamente novo e completamente diferente. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Eu vou pedir aos irmãos do Ministério do Louvor que venham aqui e nós vamos orar nesse momento. Coloque a sua vida diante de Deus. Essa palavra é para os batizandos, mas ela é para todo o povo de Deus. Se estamos em Cristo Jesus, estamos mortos para o pecado.
Se estamos em Cristo Jesus, ganhamos uma nova vida. Se estamos em Cristo Jesus, há uma indisponibilidade perpétua, fruto da nossa nova natureza, que nos indispõe para o pecado, que nos coloca em um caminho diverso, em um caminho diferente, em um caminho santo. Essa foi a opção dos batizandos. E eu considerei com eles que refletissem bastante no que estavam fazendo. Porque nós não estamos seguindo aqui nenhum rito religioso, nenhum movimento litúrgico apenas. Nós estamos aqui apenas para dramatizar algo que cada pessoa, antes de descer às águas, deve viver ou deve ter vivido no seu íntimo. Pai Celestial, nos apresentamos no Teu altar, te agradecendo por esse dia tão alegre e feliz, quando esses 10 irmãos descerão às águas e farão profissão pública de fé no Senhor Jesus Cristo. Que cada um deles, por Tua graça, e cada um de nós, possamos viver a nova vida que o Senhor nos deu, mortos para o pecado, indisponíveis para o pecado. Sempre que a velha natureza gritar, que do outro lado nós também possamos gritar: estamos mortos para o pecado, estamos indisponíveis para essas práticas, estamos indisponíveis para continuar vivendo aquilo que já vivemos outrora, uns mais anos, outros menos anos. Que o Senhor nos conceda esta graça, em nome de Jesus, e abençoe grandemente aos batizandos e seus familiares, e abençoe a cada um de nós que se moveu por Tua graça para estarmos Te prestando culto nesta casa do Senhor. Esta é a nossa petição, em nome de Jesus.